Vou ter que repetir o 16º tema, que é determinismo e livre-arbítrio, que ele não saiu gravado. Então, nós vamos apelar de novo ao Moseley aqui. Alexandre Moseley, Filosofia de A a Z, em guia completo. 2008 no estrangeiro, Rio de Janeiro, Tinta Negra, 2013 no Brasil. Página 70. O tema, então, é determinismo e livre-arbítrio, causa e ação, causação. Porque ele diz assim na página 70, isso significa que todo evento que ocorre, como o pensamento, por exemplo, deve ter alguma condição anterior que o causa, isso tem sido interpretado como uma sugestão de que as pessoas não podem ter o livre-arbítrio. Bom, não vou lembrar o que eu já falei, mas é assim. Você tem natureza e Deus. Natureza é o evidente, Deus é o oculto. A liberdade é de Deus. A natureza é o elemento passivo da coisa toda. Então, a racionalidade recebeu de Deus a liberdade, da liberdade e a verdade. A liberdade é maiúscula e L maiúscula. A verdade a maiúscula e B maiúscula. É a mesma coisa. A verdade é a liberdade. É total, absoluto. E daí vem o elemento menor, que é o querer. Então, livre-arbítrio é livre querer, livre vontade. Porque a liberdade foi dada e o querer é manifestado. Quando eu quero uma coisa, ela vem de mim. Esse querer vem de mim. É uma coisa misteriosa, é a vontade, mas eu posso operar. Não tem explicação, como a gravidade. Mas eu posso operar a vontade, eu posso querer. Ela está ancorada lá na liberdade. Então, desde o momento em que começou a haver o Big Bang, a liberdade começou a montar o querer. Uma vez disparado o querer, ele vem sendo cedido, vem sendo herdado por cada sucessivo de cada anterior. Por exemplo, eu, os meus anteriores, meu pai e minha mãe, eles que me deram o querer. E chegou a eles o pai e mãe de cada um, e assim sucessivamente para trás, até o primeiro par fundamental, Cro-Magnon. E aí veio dos hominídeos, mas para trás vai recuando até chegar no Big Bang. Em algum momento começou a montagem do querer, a partir daquele esteio que era a liberdade. O fato de que, ele diz assim, né? Deve haver uma causa anterior que o causa. A causa do meu querer, quando eu vou lá e coloco água no copo. O meu querer que procedeu isso, minha vontade. Teve uma causa anterior, fui eu. A minha causa anterior, recuando, vai lá nos meus pais, que vai no pai e mãe deles, e assim para trás até lá no começo. Cada um recebe o querer do anterior, isso na natureza. A liberdade não tem anterior nenhum, ele é o esteio de tudo. Então o livre querer está mal posto porque a liberdade é de Deus, e só o querer que é dentro da natureza. O querer é nós que manifestamos, nossa racionalidade quer, exerce o querer. Existe uma causa anterior a eu colocar água no copo, e foi eu ter feito tudo que fiz antes. E recebi, quando o espermatólogo foi montado a partir de espermatozoide e óvulo, recebi esse início, esse V0, velocidade zero, o Q0, né? O querer zero. Estava ali já. O espermatólogo já traz em potência o querer. O meu querer veio do querer anterior do meu pai e da minha mãe, que veio de outro, assim por diante até a alga cianofícia lá e a ameba, que veio da montagem que habilitou os primeiros seres vivos. Os primeiros seres vivos estão ligados à liberdade, pelo fato que o desenho do universo já é aquele. Então, o determinismo
tem esse ismo aí que é uma exigência descabida, uma doença mental. O superdeterminado, não existe nada superdeterminado, existe uma margem que está escorada lá na liberdade. Então nós, quando manifestamos nosso querer, podemos manifestar porque está escorado na liberdade. E daí para frente, desde do barulhão lá, do Ivone, já começou a ser querer. Quem disparou foi a liberdade. A liberdade não tem tempo nem espaço, ela existe de sempre para sempre. Nunca começou e nunca vai terminar. É uma autopotência na carga de potências. Uma parte sucumbe à natureza, uma parte não sucumbe a Deus. Então, em Deus, natureza é sucumbência, não sucumbência. É uma determinação. É interessante sempre consultar o dicionário, porque tem muito mais elementos, né? Sucumbir, verbo transitivo indireto, cair sob o efeito ou força de, dobrar-se, vergar, perder o ânimo, abater-se, não resistir, ser vencido, ceder, entregar-se, morrer, perecer. A natureza perece, é suprimida, é abolida. Quer dizer, o universo perece. Há um elemento de trás lá, que é coexistente com Deus, que é recolhido a Deus quando não existe o universo. Deus existe para sempre, sempre para sempre. E a natureza é reciclada permanentemente. Na natureza, todo querer vem de um querer anterior. Isso não abole o arbítrio, a vontade, de maneira nenhuma, pelo contrário, explica. E por conta da exigência contida em determinismo, a superafirmação do determinado. Não existe essa superafirmação. As coisas não são superdeterminadas na natureza. Só um elemento de interior, que é Deus, que é superdeterminado, absoluto. O resto é tudo relativo.